noite. Eu quero dar início à nossa live do meio da semana. Nós temos falado sobre os 10 princípios do DNA da nossa igreja. E nessa noite nós vamos falar sobre pequenos grupos, sobre célula. E esse assunto tem sido muito importante para a história da nossa igreja. E queridos, se você por um acaso não assistiu os princípios anteriores, eu te convido para ir nos canais da nossa igreja, nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Lá nós temos todos os assuntos que já foram tratados até agora. Então eu te convido a assistir, a desfrutar desse tempo. Com certeza será um tempo de crescimento para a sua vida e para a sua família. Eu quero dar um minutinho agora para você compartilhar. Compartilhe essa live, compartilhe com alguém da sua família, compartilhe com alguém para os grupos que você participa. De repente, compartilhe lá na sua célula. Mande uma mensagem, você pode clicar aí na plataforma que você está assistindo e compartilhar desse vídeo para outras pessoas. Com certeza, isso vai abençoar a vida de muitas pessoas. Queridos, nessa noite está aqui comigo, fazendo essa live acontecer, o pastor Osni. Ele é um pastor muito abençoado. Ele abençoa muito a nossa igreja, abençoa muito a nossa equipe de pastores. Boa noite, pastor Osni. Boa noite, Zaqueu. Boa noite, queridos. Muito bom poder estar aqui com vocês e podermos juntos falar desse assunto, falar a respeito de células, que é algo tão apaixonante. E o Senhor Jesus nos deixa de uma forma muito clara dentro da sua palavra, né? O quanto que nós podemos abençoar e ser abençoados através da convivência, participando de uma célula. Realmente vai ser um tempo muito, mas muito especial mesmo. Estou com uma expectativa muito grande, Zaqueu, né, de tudo aquilo que vamos poder compartilhar nessa noite, que já temos experimentado da parte de Deus sobre as nossas vidas e sobre a nossa igreja. Pastor Osni, então temos também conosco, né, um pastor muito abençoado, o Fabrício, lá, pastor da nossa Shalom de Araucária. Bem-vindo, pastor. Olá, Zaqueu, boa noite. Boa noite a você que está nos acompanhando nessa live. Seja muito bem-vindo também. Vai ser um prazer estar com esse time hoje à noite, compartilhando um dos princípios da nossa igreja, que é a célula, que está no nosso coração desde quando iniciamos na Shalom. Seja muito bem-vindo. E para completar o time, nós temos o Hauster. Hauster é um líder precioso, tá aí pastoreando uns times, né? Então, boa noite, Hauster. Boa noite, Zaqueu. Boa noite você que está em casa. Muito bom estar com vocês aqui. Na verdade, minha participação aqui é mais para aprender, tanto com o pastor Fabrício, contigo, e com o pastor Osni, né? E poder compartilhar um pouquinho do que temos vivido na igreja, porque é muito bom. Eu amo célula. Que bom, que bom. Queridos, falando sobre célula, a Bíblia não fala especificamente sobre célula, né? Mas tem alguns princípios que nós podemos tirar da Bíblia, né? E que nos alicercem e a gente vê, puxa, olha só, isso é algo que veio do coração de Deus. E tem alguns fundamentos, né, que poderíamos usar, e eu até posso perguntar para vocês, por que o pequeno grupo faz parte do DNA da nossa igreja? Por que será? Eu acho que tem algumas respostas, tem alguns porquês em relação a isso. O que você acha, Fabrício? Eu acho muito interessante, né, Zaqueu? Eu, na verdade, tenho muito tempo de Shalom também e lembro das nossas células, quando nós chamávamos de grupos familiares, e eram apenas 4 células, que era com a pastora Sinorá e mais outros 3 irmãos da nossa igreja também. E essas células, grupos familiares que nós chamávamos na época, eram enormes, com mais de 100 pessoas. Uau. Então imagine conduzir mais de 100 pessoas dentro de uma garagem, dentro de uma casa. Era muito gostoso também, porque era uma parte da igreja que estava se reunindo ali durante a semana. E eu creio que faz parte de um dos princípios da Shalom, porque tem
tudo a ver com a família Shalom, tem tudo a ver com a nossa igreja. Né? A nossa igreja é uma igreja de comunhão, uma igreja de relacionamentos, e no meu ponto de vista não existe nada melhor do que nós estarmos nas nossas células, nas nossas casas, tendo comunhão uns com os outros e conhecendo tantas histórias lindas que às vezes a gente não consegue conhecer dentro da igreja, num ambiente de culto. Né? E quando nós estamos ali na célula, nós conseguimos ter esse ambiente mais tranquilo e de comunhão com os irmãos. Eu separei aqui um texto bíblico, pastor Osni, Atos 5:42, que diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Eu acho que mais ou menos esse é o papel, uma base pra gente da própria célula, né? Porque assim, o que a gente faz na célula? Ensina. O que a gente faz na igreja? Ensina. E ali, conforme diz o texto de Atos, não podemos parar de ensinar e anunciar a Jesus. E a gente tem algumas histórias falando sobre isso, né, pastor Osni? É muito interessante, aqui, ouvindo, né, o Fabricinho compartilhar. Eu fui líder do Fabricinho quando ele era adolescente. Tem muita história. Eu e a Rosângela, nós tivemos, né, a oportunidade de cuidar dos adolescentes. E quando eu cheguei na Shalom em 94, eu, minha esposa e na época o Felipe tinha 9 meses, nós fomos acolhidos muito bem pela igreja, pela liderança, mas o que mais me chamou a atenção foi, na época, como o Fabrício falou, nós chamávamos de grupo familiar, né, e o Paulo Frederico junto com a Sônia, eles eram os líderes desse grupo. E nós fomos, assim, acolhidos de uma forma tão amorosa com aqueles irmãos. Foi, assim, algo que marcou muito a minha vida e muito me abençoou. E como o Fabrício falou, eram grupos grandes, nós reuníamos no templo, que era um grupo bem grande mesmo, e foi, assim, um tempo muito gostoso de ensino da palavra, como o Zaqueu falou, de comunhão, de relacionamento. A igreja já estava naquele processo de crescimento, e tão bom a gente poder ver pessoas novas chegando e tendo essa oportunidade. Não só de participar de um culto muito abençoado, mas de no meio da semana estar participando de algo bem familiar, bem num contexto de família mesmo. E eu lembro, né, depois, lá pelo ano 99, 2000, quando o pastor Dilon foi até Santarém, ele conheceu o pastor Eibe, e aí ele trouxe essa visão realmente da multiplicação desses grupos grandes, e aquele grupo que eu fazia parte, ele multiplicou em 3. E eu tive a oportunidade de sair de líder e liderar a primeira célula, né? Isso foi uma experiência tremenda mesmo da minha vida, e pude ver, assim, presenciar tantas obras lindas, né, de testemunhos de conversão, daquilo que Deus fez na vida de tantas famílias. Então a célula é uma grande bênção mesmo. Verdade. Hauster, conta aí, o que você acha que a célula ela faz parte do DNA da igreja? Bom, o slogan da nossa igreja já diz tudo, né? Amor, cuidado. Mas, obviamente, no culto, não tem como a gente se aproximar daquele que está chegando. Eu lembro de uma história, a gente tem um casal que está muito recente aí na igreja, acho que faz 2, 3 anos, que é o Eider e a Gleice. Eles têm a pizzaria lá na igreja hoje em dia, né? Eu conheci eles assim porque eles chegaram na igreja, mas eles não conseguiam naquele primeiro momento se conectar, porque as reuniões da igreja normalmente são à noite, né? E eles têm pizzaria, então Sim. Eles não podem, não tinham como participar dos eventos. E eu lembro que ela fez um esforço um dia, ela participou da minha célula no período noturno, que eu tinha na casa do meu tio, e ela comentou essa dificuldade. Eu falei, não tem problema, se esse é o problema, a gente vai abrir uma célula de manhã para vocês, para que a gente possa pelo menos ter esse contato. Então eles abriram o coração, abriram a casa deles para a gente ter uma célula, e era uma célula muito simples, a gente tinha em torno de 5, 6 pessoas, bem pequena, mas foi a forma que como a gente usou a célula para eles se conectarem à igreja. Eu lembro dos testemunhos dele, né, de convivência. Eu pude apresentar eles para o pastor Dilon e consegui trazer ela para trabalhar, tanto ele como ela, para trabalhar junto comigo no Intense. Uhum. E a gente conheceu o coração lindo que eles tinham e o potencial.
e eles se conectaram ao pastor de longe, eles têm a pizzaria na igreja através de um contato, de uma comunhão. Eu sei que a igreja grande, talvez eles teriam muito mais dificuldade de chegar a conhecer o pastor Osni, a liderança da igreja, se fosse só cultos, né? Então, eu acredito que a célula está no DNA da Shalom porque expressa amor e cuidado e dá voz para aqueles que muitas vezes não são enxergados no meio da igreja. Então, foi muito precioso. Foi uma experiência que marcou muito porque na minha vida também foi assim. Isso é muito interessante, né? Porque nos possibilita ter uma igreja grande, porém com as características de uma igreja pequena. Né? A célula aproxima as pessoas, né? Aproxima o coração das pessoas, as pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo chamado. Né? E isso é muito, muito, muito importante, né? Para uma igreja. Então eu acho que com a célula a gente consegue seguir e ter objetivos comuns para que venhamos a servir no reino. Né? Então... Isso é extremamente importante, né, Zaqueu? Poder ver o crescimento das pessoas e tantos líderes de qualidade, pessoas realmente com um coração tão comprometido que nesse tempo puderam desenvolver os seus dons e os seus talentos através de uma reunião simples, né, participando de uma célula, e você poder ver o crescimento dessas pessoas. Eu falo porque isso aconteceu comigo também. Então a célula foi um lugar de aprendizado na minha vida, e aonde eu pude me desenvolver, né, como pessoa, nos relacionamentos, mas também como líder. E estou aprendendo, sempre estamos nesse processo de aprendizado, mas é tão bom você estar numa reunião onde você se sente à vontade, para você poder, você não vai pregar naquele lugar, mas você vai compartilhar, você vai ter essa convivência gostosa, essa comunhão tão abençoada. Eu realmente, né, eu sou alguém que, desde o primeiro instante, eu me apaixonei por essa visão, né, por esse trabalho, né, dos pequenos grupos, das células, porque realmente eu entendo a oportunidade que nós podemos dar para as pessoas e o quanto as pessoas podem crescer e serem abençoadas. Verdade, pastor. Aproveitando esse gancho, o senhor estava falando sobre como a gente vê a possibilidade de pessoas, de líderes, exercerem a sua liderança nesse ambiente de célula. Nós temos uma palavra de uma líder muito preciosa, uma líder de alto nível, e ela tem uma participação nesse momento. Então eu quero chamar a Ivana para trazer uma palavra nesse momento. Boa noite, Ivana. Boa noite, Zaqueu. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite, para nós estarmos falando um pouquinho dos pilares da nossa igreja. Eu creio que é muito bom nós reforçarmos isso e tendo a célula como um desses pilares. Eu sou Ivana, né? Sou líder de célula há 17 anos. Juntamente nessa liderança desses anos, há 20 anos eu lidero o Ministério de Dança também. Mas eu quero falar sobre a minha liderança de célula, como eu cresci através da célula, qual foi o papel da célula na minha vida. Quando eu me converti na Shalom, eu fui diretamente para uma célula, e a célula fez a parte da consolidação na minha vida. A célula foi uma rede de segurança para mim, e eu sei que a célula é uma rede de segurança para todas as pessoas. Na célula nós nos reunimos num grupo pequeno e nós temos a oportunidade de conhecermos o coração das pessoas, de estarmos mais juntos, de fazermos aquelas pessoas crescerem a ponto delas também se tornarem e terem o privilégio de serem líderes de célula e liderar pessoas. A célula é uma ferramenta na igreja para nós ajudarmos famílias, para nós desenvolvermos a liderança nessas famílias, para que eles cresçam, não só as famílias, mas tanto as crianças quanto os adolescentes, os jovens. Através da célula, todos têm a oportunidade de exercer o ID de Jesus e de se tornar um líder. Na minha vida, isso fez toda a diferença. E como eu disse, há 17 anos eu lidero células, já passei por várias células, já multipliquei várias células, muitos líderes saíram dessas células,
já supervisionei células. Atualmente eu lidero uma célula de casais junto com o meu esposo. Nessa célula de casais nós nos tornamos mesmo uma família, podemos ajudar algumas famílias. Nós somos um grupo de amigos, uma rede de segurança um para o outro. Também lidero uma célula de adolescente e nisso eu vejo assim como Deus nos dá oportunidades de estarmos formando esses adolescentes. Faz um ano que eu estou com eles e eu dou a oportunidade para eles fazerem a célula, para eles levarem a palavra. Nós temos feito muitas gincanas e nisso eu vejo o crescimento deles. O meu filho Daniel, ele tem feito algumas células de criança. Eu vejo que isso já está no coração dele. O Dani tem 9 anos. Então, nisso que eu estou falando para vocês, nós vemos a oportunidade de até as criancinhas já começarem a trabalhar no reino e ter esse coração de liderança, esse coração de amor e cuidado uns para com os outros. Então eu vejo a célula como um pilar muito forte na nossa igreja. Eu vejo a célula como uma rede de segurança para cada um de nós. E eu nunca abri mão de liderança de célula, porque eu sei que Deus me chamou para isso e eu sei o quanto isso faz diferença na minha vida e na vida das pessoas. Então, Zaqueu, muito obrigado, é isso. Espero ter, falado um pouquinho da minha liderança de célula, um pouquinho de célula. Muito obrigado, boa noite a todos. Que bênção, Ivana, muito obrigado. É uma grande alegria ter você participando desse momento tão importante aqui. E, queridos, principalmente os que são Shalom há mais tempo, né? Então vão saber muito sobre a definição de célula, né? Qual é a definição de célula, Fabrício? Ai, Jesus. Ai, Jesus. Tô brincando, né? Como que Foi muito interessante você tocar nesse ponto, Zaqueu, porque eu lembro quando o pastor João estava ensinando a igreja qual era, o objetivo das células e qual era a definição da célula. Eu lembro que quando um líder não lembrava, então tinha que decorar, tinha que ir lá e falar um texto bíblico. Então isso foi muito legal, porque nós começamos a desenvolver no meio da igreja e da liderança, entendendo qual era o objetivo da célula. Então a célula é um grupo pequeno de 7 a 12 pessoas que se reúne uma vez por semana com o objetivo de crescimento e multiplicação. Né? Nós nunca mais esquecemos isso. Parabéns! Mas é muito interessante porque, falando de célula, nós pastoreamos a igreja em Araucária, mas nós temos a nossa célula também. Gente, que alegria, claro, a gente não pode estar reunindo hoje presencialmente, né? Mas a célula começou na minha casa. Exatamente como o Hauser falou, existia um casal com uma dificuldade, não podia estar na célula durante a semana, e nós criamos para esse casal uma célula específica no sábado. E aí os irmãos começaram a chegar na igreja e morando perto da minha casa também. Eu falei, vamos para minha casa, eu tenho uma célula lá. Eles falaram, na sua casa, pastor? Você tem uma célula? Sim, eu tenho uma célula, né? E a nossa célula tem sido uma bênção também, temos ganhado muitas pessoas para Jesus. Hoje já passamos aí de 15 pessoas, mais as crianças. Uau. E queremos logo poder multiplicar também, porque existem muitos lugares que precisam ser alcançados para Jesus. Mas é tão gostoso quando nós vemos as pessoas crescendo na célula e entendendo o objetivo da célula para crescimento, mas também para multiplicação, para que outras pessoas sejam alcançadas como aquela pessoa que chegou também foi alcançada por Cristo. Eu quero pegar um gancho na fala do Fabrício e algo muito interessante também do ano passado, supervisionando as células, ajudando no pastoreio. Também nós começamos uma célula na nossa casa, eu e a Rosângela, com o seguinte propósito: podermos ganhar pessoas para Jesus, porque a célula é uma ferramenta poderosa de evangelização, mas também algumas pessoas que por alguma razão estavam um pouquinho desanimados ou chateados com alguma questão, poder trazer essas pessoas para perto e poder fazer todo um trabalho de cura do coração dessas pessoas. E, queridos, que coisa linda, que assim Deus fez algo maravilhoso e a célula foi crescendo.
ela foi crescendo e nós multiplicamos essa célula em 4. Então, como o reino de Deus ele é simples, nós que complicamos um pouco. E tão bom a gente poder estar liderando célula nesse tempo, depois de algum tempo, né, a gente poder estar de volta, liderando as células e poder estar aprendendo. E poder estar realmente ajudando as pessoas, né, nesse processo de crescimento, de amadurecimento e de evangelização. Como o Fabrício falou, né, hoje a gente não consegue reunir no presencial, né, por conta das restrições, mas nós descobrimos aqui, o Fabrício, o Halster, uma ferramenta extraordinária. Através, né, das células online, nós temos conseguido manter essa conexão com as pessoas, manter essa comunhão, e temos escutado assim tantos testemunhos, né, lindos daquilo que Deus tem feito. Acho que cada um de nós aqui tem uma experiência, né, do que tem sido a célula online nesse tempo. E é bem interessante isso, pastor, porque às vezes a gente vê a parte online como uma dificuldade, mas não, eu vejo como uma estratégia de Deus mesmo. E eu realmente acredito que tem célula que não vai voltar para o presencial. Porque eu tenho duas experiências, duas histórias muito legais, que uma delas é um rapaz que veio de Marília, né? Encontrou o Wagner Binotto, né? Que é de Marília também, e ele veio, começou a trabalhar e começou a pandemia, então eu acho que ele foi uma ou duas células presenciais só, e entrou a pandemia. E o que aconteceu? Logo depois, a esposa e os filhos vieram e ele começou a encontrar gente que veio de Marília e que está morando hoje em Curitiba. E ele começou a... Puxa, mas peraí, eu te conheci lá da igreja tal em Marília. Eu conheci você também de uma outra igreja em Marília. Por qual igreja que você está indo? Ele começou a trazer esse pessoal. E ele está trazendo para a igreja e está trazendo para a célula. Participar mesmo célula online, né? Então, assim, tem dado muito resultado. E eu, semana retrasada, eu participei de uma célula do pastor Valmir. Ele é uma figura, ele é de fora, né? Ele é do norte do Brasil, só que ele é militar. Então, assim, ele já rodou por vários lugares. Eu fui participar da célula online dele. Queridos, eu acho que tinha uma ou duas famílias de Curitiba, o resto era tudo gente de fora. Ou seja, a célula dele nunca vai voltar para o presencial normal. Porque é tudo gente de fora, esse aqui é militar não sei aonde, esse aqui tá não sei aonde. E estavam todos participando desse ambiente de célula. Então, assim, eu vejo que em outro momento, se não fosse a pandemia, isso seria impossível acontecer. Porque as pessoas iam dizer, não, célula tem que estar todos sentados ao redor da mesa para acontecer. E a gente viu que hoje não. Que podemos fazer e participar de uma célula estando online, né? Então isso é muito, muito, muito legal. E eu... Pode falar, meu querido. Obrigado. Eu queria muito não perder esse gancho, porque assim, nós temos uma ovelha, se chama Laisnara. Quando ela chegou na nossa igreja, ela nunca tinha encontrado uma igreja que ela se identificasse tanto, tá? Só que a origem dela é do Rio Grande do Sul, né? Como a parte, quase, acho que 80% da Shalom é gaúcha, né? E ela teve que voltar para a cidade dela, concluiu a faculdade. Só que aquela questão, né? Quando você se identifica com a casa, quando você se identifica com a sua igreja, por mais, você pode ir para onde você for, você vai ficar com o coração lá. E ela menciona, os pais delas até, inclusive, são pastores lá no Rio Grande do Sul. E ela fala assim, olha, eu tô aqui, mas não é a mesma coisa. Quando a gente começa a reunir online, e ela canta, ela toca, ela prega, ela é uma benção. Ela se achou na nossa célula online, porque ela falou, meu Deus, gente, eu tava precisando disso, eu necessitava. Porque por mais que eu vou aqui na minha igreja, não é que não é a mesma coisa, porque o meu coração é Shalom agora, então eu quero estar conectado. Eu tenho um primo meu que está na Itália, ele estava na Itália no passado, agora está na Espanha, e ele participa da célula. Então, assim,
é uma ferramenta incrível mesmo. Obviamente, eu amo muito presencial, né? Você olhar no olho, mas a gente não pode. São duas ferramentas, então duas ferramentas extremamente poderosas aí pra gente utilizar. Os horizontes Meu abriram, Deus, né? demais, até os confins da Terra. Quero pegar essa fala do House e quero fazer um convite para você que está nos ouvindo e participando dessa live. Se você ainda não faz parte de uma célula online, eu quero te desafiar a você fazer uma experiência. Eu tenho certeza que se de repente você tem algum preconceito, mas será que vai funcionar? Será que é bom? Você vai se surpreender, porque é muito bom, né? Tá aqui o House está falando, o Zaqueu. Nós estamos falando de algo que nós temos vivido e experimentado. Como o Zaqueu falou, a gente até achava que isso não podia acontecer, mas as circunstâncias nos forçaram a experimentar algo novo. E realmente tem sido muito bom. Isso só mostra que o reino de Deus sempre tem novidade para a nossa vida. Sempre tem. E penso que muito em breve vamos poder reunir o presencial novamente, mas com certeza as células online elas vieram para permanecer, porque tem abençoado muitas famílias, muitas pessoas e vai continuar abençoando. Então você pode aqui embaixo nos comentários e colocar eu quero uma célula. Ou também você pode ligar para o número 41 3275 8015. Passe o seu contato lá e peça uma célula. Diga, eu quero participar de uma célula. De repente você não está em Curitiba, mas nós queremos acolher você numa das nossas células. Com certeza você será abençoado, não é verdade? Exatamente. É legal também falar dessa nova visão, essa nova forma que nós estamos trabalhando com as células online. Eu estava atendendo um líder esses dias, ele falou assim, pastor, olha que interessante. Porque ele mora aqui em Curitiba, mora num bairro de Curitiba, e ele congrega conosco lá em Araucária. E a célula dele é em Araucária. Ele falou, pastor, eu demorava muito tempo para sair da minha casa, pegar minha esposa, as crianças, para ir no carro, até chegar em Araucária, fazer a célula, e todo aquele transtorno de trânsito, e ida e vinda. Ele falou, olha que praticidade que nós temos hoje. Estamos em casa, gente, vamos começar a célula. Rapidinho a gente se arruma, tá todo mundo prontinho. Faz a ligação, os irmãos estão conectados, né? Ele fez uma célula também já internacional com amigos dele dos Estados Unidos. Então essa é uma ferramenta muito interessante que, claro, vai permanecer, vai ser uma bênção também no nosso meio. Na nossa célula particularmente, os nossos irmãos gostam muito da célula presencial. Gente, pensa quando foi liberado para a gente nos reunir presencial lá na cidade. Todo mundo, pastor, nós queremos estar na célula presencial. E aí tivemos todos os cuidados para nos reunirmos, né? E até pensamos que tipo de comunhão que nós vamos ter nessa célula. Então a nossa primeira célula de comunhão foi o quê? Nós fizemos uma grande salada de frutas, cada um trouxe uma fruta específica e podemos ter esse tempo de comunhão com os irmãos. E todos eles falaram, pastor, nós gostamos do online, mas o presencial para nós faz toda a diferença. Então eu creio que isso tem agradado muitas pessoas, né? Sim. Tanto para o lado online, tanto com o lado presencial, que vai permanecer, né? Eu creio que veio essa pandemia, mudou tudo que nós estávamos fazendo, mas mudou também para melhor e vai continuar sendo bênção nas nossas vidas. Eu acredito, na fala aí do pastor Fabrício, a grande questão, pastor Asni, não tem mais desculpa, irmãos. Você pode adorar Jesus online, você pode presencial. Então o que você está esperando? Jesus está te cercando de todos os lados, então não dá mais para você fugir. Hoje a gente tem célula de jovens, de adolescentes, a gente tem célula do Clube do Tempo, a gente tem célula de tudo que é estilo, idade, de tudo que é jeito. Por exemplo, você fala a Ivana, a gente acabou de ver a Ivana. Olha que demais, gente. As mulheres podendo exercer também liderança, desenvolver o ministério. Então, irmão, não tem mais desculpa. Você pode participar da célula, do dia, na hora, online, presencial, da forma que você quiser. Então, irmão, cola com a gente, pra gente estar em comunhão junto. Hauser, é muito interessante porque a célula é uma ferramenta de evangelismo maravilhosa. E assim, eu quero convidar mais um convidado aqui para estar participando conosco,
o Wagner Binotto, ele tem uma história muito legal de evangelismo, né? Ele começou com o GE, quem lembra dos GEs, né? Então, assim, muito boa a história, porque a Fernanda começou com o GE. E ele quer contar essa história pra gente. Boa noite, tudo bem, Wagner? Deus abençoe, seja bem-vindo a participar conosco desse momento. Boa noite, pastor Zaqueu. Boa noite, igreja. Boa noite, pastor. Boa noite para você que está acompanhando essa live. Queridos, é com muita alegria que a gente está aqui hoje, podendo falar desse assunto tão importante. E eu sou apaixonado por esse assunto, querido. Quando se fala de células, conexões, grupos de evangelismo, eu amo fazer isso, porque é uma oportunidade que a gente tem de poder falar o coração das pessoas, de a gente poder abençoar uns aos outros, inclusive de a gente alcançar pessoas para Jesus. E hoje nós gostaríamos de poder estar compartilhando com você um breve testemunho de uma conversão que nós tivemos num desses grupos pequenos. Sim, eu queria estar chamando agora a Luciana para estar compartilhando dessa experiência que ela teve, daquilo que Deus fez na vida dela, que foi algo transformador. Amém. Vamos lá, Lu. Fala com a gente, moça. Oi, família. Oi, Wagner. Oi, Fê. Tudo bom? Oh, que benção estar aqui para poder falar da nossa história, da nossa conversão. É uma história muito linda da minha família, tá? Onde a gente encontrou Jesus finalmente para apaixonar para a glória de Deus. Tem uns anos atrás, vai fazer 7 anos agora em março desse ano, que a Fê sentiu no coração de montar um GE na casa dela, uma reunião só com mulheres, né? Eram mulheres lá da escola, dos nossos filhos, mães, que nós nos encontrávamos na saída da escola para conversar. E com aquele jeito todo meigo e todo sábio que ela tinha, que foi encantando os nossos corações, né? Falando das coisas do dia a dia, das coisas do reino de Deus, que aceitamos o convite, eu aceitei o convite. E ela ia fazendo na casa dela esses encontros à tarde, esses cafés da tarde, onde nós íamos e lá nós nos reuníamos. E ela sempre com palavras sábias, fazendo orações e fazendo estudo da palavra de Deus e nos ensinando a palavra de Deus. Foi aí que eu apaixonei por Jesus, entreguei minha vida ao Senhor. Ela me ensinou bastante coisas. Daí por diante ela me levava, eu e Dudu, ele era bem pequenininho, nos levávamos para a igreja, lá na sede. E eu fiquei realmente impactada. No ano de 2015 foi o meu batismo, para a glória de Deus lá na sede. E o discipulado foi indo um a um, do Wagner com o meu Betão, porque ele é caminhoneiro, todos sabem, ele viaja bastante. Eles tinham todos os cuidados assim com a minha família. E o Beto foi recebendo aquilo com muita empolgação e ele falou: quero experimentar desse amor de Deus. E ficaram orando para o trabalho do Beto e finalmente o trabalho do Beto conseguiu lá na empresa que ele tivesse dispensa aos domingos para poder ir nos cultos. E na Igreja do Portão, na antiga Alferes Poli, ele foi batizado em 2017. Foi uma alegria, foi uma festa no céu. Em seguida, agora nesse ano, em agosto de 2020, em plena pandemia, foi o nosso Dudu, nosso filho mais novo, impactado também. Foi o batismo dele e uma bênção do Senhor na nossa vida. Nós somos muito gratos a Deus, primeiramente, por ter nos encontrado e por todo esse amor, todo esse empenho que a família do Wagner e da Fê fizeram conosco, né? Anos de orações e palavras amigas nos sustentando em oração, em bênção, e nós somos muito felizes com isso, tá? Muito obrigada, Wagner e Fer. Nós queremos dizer que nós amamos muito vocês. Obrigado por tudo que vocês fizeram e fazem. E que a palavra do Senhor seja repercutida em todo o tempo para ganhar mais almas, mais vidas ao Senhor. Nós amamos vocês. Beijos, Fê. Beijo, moço. Vai com vocês. A bola é para vocês aí. Até! Ô, Lu, querida, que bênção que é poder ouvir você, né, dar esse testemunho daquilo que Deus fez, das grandes coisas que o Senhor fez na sua vida, na sua casa e que com certeza vai continuar fazendo, tá? Fica também o nosso beijo, o nosso grande abraço e assim, é tremendo, né, ver o poder de Deus através de um grupo que começou tão pequeno, mas que hoje não ficou só
numa casa, se estendeu para toda a sua família. Que bênção mesmo, tá? Um beijão. Amém. Lu, nós também amamos muito, muito você e toda a sua casa. Que Deus continue abençoando. E olha só que interessante, queridos. Como é importante o grupo pequeno. Ela se converteu num grupo pequeno, depois ela criou grupos pequenos, né, Lu? Lá no prédio onde ela mora, com algumas senhoras lá, e a gente deu todo o apoio para ela. E hoje ela está trazendo a palavra dentro da conexão, dentro da célula. Semana retrasada, se eu não me engano, foi um dia que ela trouxe a palavra e que foi uma bênção, né, Lu? Deus abençoe sua vida, que você continue crescendo na graça, no conhecimento e que muitas outras pessoas sejam alcançadas por meio dos grupos pequenos dentro das casas. Que eu e você possamos abrir nossas casas para que as pessoas sejam alcançadas e cuidadas lá dentro, tá bom? Zac, tô voltando com você, Deus abençoe, muito obrigado, foi muito bom participar com vocês e que Deus abençoe a vida de cada um. Shalom. Amém. Que bênção. Eu quero só dar um destaque que quando o Wagner chegou na Shalom, que ele veio de Marília, ele chegou em um dos nossos cultos e alguém foi lá e me chamou: Pastor Osni, tem um irmão aqui que é de Marília e ele veio conhecer a Shalom. E aí eu fui lá conversar com o Wagner, porque nós temos, né, uma ligação muito forte, né, com Marília, lá com a primeira igreja batista de Marília, o pastor Domingos, todo aquele time tão precioso, né, durante muitos anos, né, estivemos lá servindo com os encontros e conversando com o Wagner, ele contando a história que estava na cidade e tal, e eu convidei o Wagner para uma célula. E já era um crente tão abençoado, né, um servo de Deus, e ele veio junto com a Fernanda participar da célula. E o Wagner, durante muito tempo, muitos anos, ele liderou uma célula na casa do meu pai, cuidando do meu pai e da minha mãe. Então eu tenho um agradecimento muito grande, né, pela vida do Wagner. Veja como é importante, queridos, a conexão que a célula faz. O Wagner chegou numa igreja grande com a sua família e através da célula ele pôde se conectar com a igreja, pudemos nos conectar com ele. Hoje ele continua servindo na Shalom, está servindo lá no portão, é uma bênção, um líder muito abençoado, mas nos abençoou tanto também, né? Cuidando da minha família, cuidando do meu pai, da minha mãe. Realmente é um testemunho muito lindo, né, daquilo que Deus tem feito. Pastor, sabe o que eu estava pensando? Porque assim, nós olhamos bastante a célula como uma porta de entrada, e verdadeiramente ela é uma porta de entrada, porque como ouvimos o testemunho do Wagner, né, uma pessoa que chegou através da célula, então ela já chega na igreja ali ambientada, né? Pelo menos eu lembro das minhas células na sede. Quando eu cheguei na sede, a gente até tinha um hábito assim, né, de chegar, guardar o lugar, né? Então tá aqui, essa fileira aqui toda pra minha célula, né? Então a gente sentava todo mundo junto, era um negócio muito legal. Mas e agora? Existem pessoas que chegam na igreja que não chegam por meio de uma célula. O que a gente faz com esse povo? A Shalom tem algo muito especial. Nós temos um trabalho muito lindo e nós vamos convidar agora a Rebeca. E a Rebeca vai estar nos falando um pouquinho a respeito da célula de integração. É isso aí, Rebeca, boa noite. Boa noite, Zaqueu. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa live, falando desse assunto tão importante para a nossa igreja, que é a célula de integração. E a nossa intenção é ajudar as pessoas a se conectar com a igreja. Trabalhamos em 3 frentes diferentes, eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas hoje em especial quero falar um pouquinho mais da célula de integração. É muito bom poder receber as pessoas na igreja. No normal, né, fora da pandemia, nós recebíamos as pessoas logo depois do apelo, então tínhamos esse contato ali logo na conversão com a pessoa. Também fazíamos algo que era muito gostoso, um café de boas-vindas, uma vez por mês, para receber as pessoas com um super café com lanche, então ficava ainda mais especial. Mas Deus nos deu a célula de integração, que foi uma abordagem que nos permitiu ter as pessoas mais próximas. Ali no culto o contato é rápido, no café também é um tempo limitado, mas na célula nos permite conhecer um pouquinho mais. Eu já quero contar para vocês como que funciona essa célula de integração. Nosso desejo é que a pessoa, ao chegar na igreja, tenha essa possibilidade de participar logo de uma célula.
A célula acontece na igreja, nos ajuda porque a pessoa já está familiarizada com a igreja normalmente, mas ainda talvez tenha um pouco de vergonha de chegar na casa de alguém que não conhece, até porque algumas não sabem como funcionam a célula. Então a gente traz essa pessoa para a célula de integração e permite que a gente conheça um pouquinho mais e comece a caminhar com ela. Essa integração acontece de forma bem natural e a célula permite que a pessoa conheça mais sobre Jesus. Quando a pessoa converte, ela tem ainda várias dúvidas sobre batismo, sobre a caminhada com Cristo. Então a célula é um lugar que a pessoa pode fazer pergunta desse início, mas também nós recebemos pessoas que já estão um pouco mais maduras na fé e retornaram para a igreja, e também temos esse momento de comunhão, de poder estar junto nesse retorno. A célula, nossa intenção é poder abençoar a vida das pessoas. Algumas pessoas chegam na célula de integração, mas gostariam de ter uma célula mais próxima à sua casa ou no horário diferenciado. Então, nós trabalhamos para fazer esse link com outras células da igreja também. Muitas vezes, a pessoa deseja ir numa célula mais próxima da casa, num horário diferente, mas tem vergonha de chegar na casa assim do líder, de alguém que ela não conhece. A gente fica assim, né? Os curitibanos têm um pouquinho disso. Então a gente faz algo na célula de integração que foi fundamental para o nosso trabalho, que a gente chama link. O que nós fazemos? Então eu sei que uma pessoa deseja numa célula mais próxima à casa dela e eu já conecto ela ao líder. Um exemplo, João deseja visitar uma célula mais próxima à casa, então eu já converso com o Zaqueu. Zaqueu, o João tem um desejo de conhecer a sua célula, passa o contato do João para o Zaqueu e o Zaqueu já entra em contato. Oi, João, recebi o contato da integração, quero te convidar para vir na nossa célula. Nisso a gente já teve líderes tão dispostos, já combinaram de dar carona um para o outro, fazendo com que a pessoa já se sinta parte. E aí é mais fácil a pessoa chegar até a célula, porque ela já não chega sozinha, ela já conhece o líder, já tem esse contato, e esse trabalho de link foi fundamental. Nós temos algumas pessoas que chegaram na célula de integração e gostaram tanto que ficaram por ali. Então a gente incentiva essas pessoas a trabalharem conosco, que nós já tivemos muitas experiências e temos de famílias que começaram na célula de integração, né? Nós temos o exemplo da Nara e do Robson, chegaram na célula de integração no início da conversão, com várias dúvidas, foram muitas células de perguntas e respostas. Conversando com eles, eles batizaram, caminham com Cristo e hoje eles nos ajudam, recebendo pessoas, visitando, cuidando, ligando para as pessoas. Então isso é algo fantástico, porque através da célula eles conseguiram se ligar à igreja, ter bons relacionamentos e hoje nos ajudam cuidando de outras pessoas. Isso acontece com vários casais da nossa célula e famílias que chegam. Nós, né, antes da pandemia, fazíamos a célula também de crianças. É muito bom trabalhar separado. Por quê? O pai está ali, começando muitas vezes essa caminhada com Cristo, e na célula a criança fica chamando o pai ou pedindo para passear. Então, por ser na igreja também, né, chama a atenção das crianças, um espaço mais amplo. Então, a gente tem a célula de integração para as crianças, para trabalhar as histórias bíblicas, né? Então, quem é Davi, quem foi Sansão, coisas que para nós, às vezes na igreja, já estamos familiarizados, mas a família que está chegando ainda não. Então, a gente fez sempre muitas ações na célula de criança, porque as crianças trazem os pais para a célula. As crianças têm, né, essa alegria, esse ânimo, às vezes, de participar. O pai chega cansado do trabalho e a criança fala, pai, vamos na célula, por favor. Então, a gente tem esse ambiente maravilhoso de célula. É muito bom trabalhar. Nós temos o pastor Valdir e a Vanessa que fazem esse trabalho de pastoreio na célula, que é cuidar dos casais, das famílias. Às vezes as pessoas chegam na igreja passando por um processo difícil, às vezes de saúde ou na família. Então eles fazem esse cuidado um a um e a célula tem sido algo fantástico e fundamental para o trabalho da integração na Igreja Shalom. Então, Rebeca, quer dizer que as pessoas que chegam na igreja, que não estão chegando por meio de uma célula, elas são convidadas a participar da célula de integração, é isso? A gente sempre faz o convite. A gente sempre faz esse convite para a pessoa para que ela esteja na célula de integração. Alguns a gente tem os dois caminhos. Algumas pessoas chegam já inseridas numa célula. Quando elas vão no café de boas-vindas, a gente senta com a pessoa e conversa se ela já tem célula, se ela está inserida na igreja. Alguns já falam que sim, até por já vir conhecendo alguém da igreja. Então nós damos ok, entendemos que essa pessoa está sendo cuidada, se não pela célula de integração,
por outra célula ou ministério da igreja. E as pessoas que estão chegando e não têm célula, esse vínculo com a igreja, a gente convida para a célula de integração para dar esse início da caminhada com eles na célula. Bom, muito bom, Rebeca, muito bom mesmo. Obrigado aí pela tua participação. Eu sei que essa tua fala abençoa não só a gente aqui, mas eu tenho certeza que muitos pastores que ainda não têm uma célula de integração vão ser inspirados pela tua fala, pela tua experiência, pelo que vocês estão fazendo, você e o Thiago, aqui na Shalom 7. Queridos, nós temos uma estrutura, porque tem gente que está nos assistindo que, de certa forma, não sabe como funciona, como que é uma estrutura de uma célula. Fabrício, compartilha conosco sobre... E vai ser um prazer poder compartilhar sobre isso, né, Cris? Porque eu lembro, né, ouvindo algumas histórias hoje à noite aqui e falando de célula. Também, né, eu quero fazer igual o pastor Osni, agradecer a irmã Iracema, o irmão dela Maronei, né, me receberam na célula. Foi um tempo tão precioso, por ser líder com esse time tão precioso, junto com o pastor Mauro, a pastora Ruth. E não sei se vocês sabem, o pastor Osni sabe, né, mas eu fui um dos primeiros líderes mais novos da Shalom, quando nós começamos a multiplicar as células, né? Então, foi um desafio. Eu tinha 15 anos de idade e ia liderar uma célula. Eu sempre gostei, sempre estive envolvido com a célula, mas a estrutura me facilitou. Por quê? A célula, nós temos um líder, aquele que vai conduzir e direcionar, né, a reunião, cuidar de todos os irmãos. Então, não somente ele, vai ter alguém do lado dele, que é um auxiliar, que vai poder também ensinar ele a... Logo quando a célula estiver aí num momento especial de multiplicação, esse auxiliar já está treinado para poder assumir essa célula. Não somente um auxiliar, pode ter 2, 3 o tamanho da célula, conforme ela for crescendo, né? A célula traz essa ferramenta do quê? De proporcionar que muitos dons e talentos possam ser demonstrados. Nós temos... Na nossa igreja acontece isso em algumas células. Pessoas que chegam lá no culto, pessoas muito calmas, muito quietinhas. E às vezes, né, quando eu vou fazer a supervisão, quando era no presencial, eu me surpreendia. E eu falava, né, irmã, você precisa nos ajudar na igreja. Olha que legal você compartilhando isso na célula também, né? Então essa estrutura da célula nos fornece esse crescimento também muito bom e muito saudável. Quer ter o líder, o auxiliar, e onde tem uma célula tem que ter um anfitrião. Claro, alguém que vai receber, né, os irmãos na sua casa. Agora, muitas vezes, até o ambiente online é o anfitrião. Exatamente, né? E é tão lindo também poder, eu quero poder aqui já agradecer a todos os irmãos que já receberam uma célula na sua casa ou estão recebendo, seja no presencial, seja no online. Gente, continue. É uma alegria poder realmente chegar numa célula e ver você nos recebendo com muito carinho, com muita dedicação. Eu lembro de uma célula que eu estava fazendo e acabou a célula, não era na minha casa, na casa dos irmãos da igreja, e estava acabando a célula, eu fui lavar a louça. E eu comecei a lavar a louça, né? A pessoa falou assim, pastor, não lave a louça. E eu falei, queridos, eu quero ajudar vocês também. Vocês cooperam tanto recebendo a célula hoje à noite. E nós podemos ensinar, né, através de princípios tão legais, tão preciosos, outros irmãos também entrando nesse mesmo ritmo, nessa mesma forma de conduzir a célula. Então, líder, auxiliar, anfitrião, é isso que uma célula precisa ter para que ela cresça com muita qualidade. Eu quero só pegar essa fala do Fabrício. Temos uma igreja tão abençoada, ministérios tão abençoados, e as células, as nossas células vêm para compor toda essa estrutura tão abençoada que nós temos como igreja. Tanto os ministérios, mas o nosso foco aqui hoje falando sobre as células, o Fabrício falou algo muito interessante, nos ensina muito a respeito do serviço, daquilo que Jesus nos ensina na sua palavra, né? De você poder servir as pessoas. Então, um dos grandes propósitos da célula, além da evangelização, essa comunhão tão gostosa, essa conexão entre as pessoas, das pessoas para com a igreja, também podermos trazer, né, essa afirmação que Cristo nos dá na sua palavra, de servirmos uns aos outros. Quando nós estamos lavando uma louça,
ou quando está ajudando no estacionamento da igreja, ou até dando um aviso de algo que vai estar acontecendo na igreja naquele final de semana, é uma forma de estarmos servindo. Eu quero aqui também trazer uma palavra de agradecimento a todos os líderes da Shalom, aqui da Shalom sede, das Shaloms espalhadas pelo Brasil, vocês são demais, demais mesmo. Estamos aí terminando o ano de 2020, tem sido um ano desafiador, mas você tem permanecido firme, fiel. Que o Senhor continue te abençoando e fortalecendo, e que você tenha o seu ânimo renovado, para que em 2021 nós possamos continuar servindo nas nossas células, as nossas células se fortalecendo cada vez mais. E eu estou assim com uma expectativa muito grande, tudo aquilo que Deus vai fazer através das nossas vidas, porque Deus sempre vai usar pessoas para abençoar outras pessoas, para que o seu reino possa crescer. Então, eu tenho aqui eu trago essa palavra de agradecimento para todos os nossos líderes, você que tem perseverado, que Deus te abençoe, e você também que liderou durante um tempo, por alguma razão, você não tem conseguido liderar nesse tempo, que também minha palavra de gratidão pelo seu bom serviço prestado, pela sua ajuda, pelo seu trabalho, que o Senhor continue abençoando você e toda a sua casa. Amém, amém. Queridos, a minha palavra também de gratidão a vocês. Obrigado, Halster, obrigado, Fabrício, obrigado, Osni. Eu sei que essa live não seria a mesma se não tivesse a participação de vocês. E, queridos, eu quero nesse momento, eu espero que você tenha gostado desse tempo de compartilhar, de ouvir histórias. Eu quero te convidar mais uma vez, se você pode, compartilhe desse vídeo, compartilhe dessa live com as pessoas que eu tenho certeza que vai abençoar e vai mudar a história de muitas pessoas. Semana que vem nós temos o 9º princípio. Nós vamos falar, não é uma ordem de número, né? Mas é como nós já estamos há 8 semanas falando sobre os princípios da igreja, e nós vamos falar sobre um resultado da célula, que é o crescimento. Então não perca, terça-feira que vem, às 20h30, nós vamos ter uma live falando sobre crescimento como um dos alicerces da nossa igreja. Que Deus te abençoe, e eu quero, antes de terminar, vou pedir para o pastor Osni estar orando pela sua vida, orando pela sua casa, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Por favor, pastor. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo tão precioso na tua presença, Pai. Eu abençoo cada um desses queridos irmãos, ó Pai, que participaram conosco desta live, Senhor. Pai, que o Senhor esteja, Deus, trazendo, Senhor, muita saúde, Senhor. Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida dos teus filhos, cada família, Senhor amado. Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, derramando da tua graça e do teu favor, Senhor. Somos gratos a ti, ó Pai, por podermos, Senhor, desfrutar desse momento tão especial. Que a tua bênção, Senhor amado, acompanhe os teus filhos, Senhor, guardando a entrada e a saída de cada um, ó Pai. Eu abençoo no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Uma boa noite. Shalom. Juntos. salvação, a luz e a libertação.